Olá, bem-vindo. Opa! Desculpa. Raios lasers. Já aprenderam o sabotador do municipal. Corra que a polícia vem aí. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, um podcast do Jetlag. Hoje, finalmente, estamos todos nós em dia de João Luiz Sampaio. Todo mundo teve sua mordomia, todo mundo fez o seu voo, João Luiz Sampaio, inclusive. Nós vimos para crer. Aqui em São Paulo, na gravação, tá um frio dos demônios, porém, estávamos até outro dia no calor de Belém do Pará, acompanhando uma jornada histórica. A primeira aventura wagneriana do Festival de Ópera do Teatro da Paz. O Navio Fantasma. E aí, galera? Rolou ou não rolou? Então, Wagner deu no couro lá ou foi a segunda morte de Richard Wagner? Como é que foi esse bicentenário para vocês? Eu tenho opiniões, quero saber de vocês. Eu acho que cenicamente rolou, musicalmente não rolou. Preciso desenvolver? Acho que é uma boa síntese. Você quer começar a falar do Trovatore também? Não, bom, eu tenho a falar programação do ano que vem também, a gente... Você tem? Porque ele não quis contar pra gente, né? Ele quem? O Mauro Vlan, diretor artístico do Festival de Ópera do Teatro da Paz. Ah, muito bem. Falou uma só, né? Mas depois a gente fala disso. Vamos primeiro no Navio então, Fantasma. Então, acho que assim, particularmente... Leonardo Martinelli. Eu preciso fazer essas coisas porque a edição do programa... Explica. De acordo com a edição do programa, quando a gente começa a falar um com o outro e não identifica os nomes, e você que está em casa, você que está no seu celular, você que está preso no trânsito ouvindo o podcast, porque evidentemente não tem nada melhor que fazer, você que está em Guantánamo sendo torturado com o podcast, você não consegue identificar quem é quem. Então vamos lá, Leonardo E Martinelli. a gente perdeu as gravações da Voz da Teca falando Leonardo Martinelli. Eu concordo com o João, acho que assim, a parte cênica foi mais interessante, tanto na concepção como também na realização técnica, né, da parte de cenário, de luz e tal. Leonardo Martinelli. Particularmente, eu fui com altas expectativas da parte musical, até pela Salomé do ano passado, né, onde foi feito um trabalho de orquestra muito bacana. Gravamos um podcast, recuperem aí a nossa opinião sobre a orquestra que contra a nossa expectativa. Isso, e não desdigo, né? Então, acho que a expectativa já estava tão grande, né? Não sei se foi isso, mas efetivamente não, ouvi direitinho e tal. Aí eu acho que assim, né, realmente não ficou o que se esperava, né, o que a gente podia esperar do mesmo nível que a gente viu na Salomé do Strauss do ano passado. Nelson Rubens Kunze. Olha, eu também vi problemas na orquestra, mas eu não tenho uma opinião tão, digamos, negativa quanto essa que vocês estão colocando, pelo menos como eu estou entendendo que vocês estão colocando. Eu acho que teve uma verve wagneriana, digamos, na orquestra. Eu acho que a música, ela foi... passar um recado, digamos. O que me incomodou na orquestra é que eu acho que faltou acabamento mesmo, né? Na noite mesmo a gente já comentou isso. Eu acho que teve problemas, poderia ter sido mais legal.
E eu acho que havia uma certa ansiedade de conseguir tocar aquilo. Então, assim, tenho a impressão que talvez foi muita música para aquela orquestra, assim, sabe? Muita areia para pouco caminhãozinho. Só esclarecendo aos ouvintes do Papo de Música que a trinca João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze viu a resta do dia 23 de setembro. João Luiz Sampaio, você fez uma análise no seu texto no Estadão que eu falei, poxa, o João Luiz Sampaio tirou as palavras da minha boca. Que eu achei uma coisa muito interessante da encenação, que é recuperar o registro irônico que tem na fonte original do Wagner, que é o texto do Heinrich Heine, né? Isso, por exemplo, para mim, especialmente na caracterização cênica do Denis Sedov, do Dallands, para mim estava muito evidente. Então, é como se o Caetano Vilela, a gente está falando que visualmente estava lindo, a direção cênica foi de Caetano Vilela, né? Então, além de toda a parte plástica que acho que vai ser dita aqui, teve essa parte de inteligência mesmo, de trazer uma camada de leitura do texto que normalmente não vem, não é aflorada. O que você achou? É isso que o Irineu disse agora. Eu acho que não, eu fui recuperar uma conversa que eu tive com o Caetano lá atrás, quando ele estava começando a montar o projeto, e já lá ele falava dessa coisa de voltar ao Heine, apesar do Wagner ter feito mudanças na história, né, e não apenas na história, mas no tom da história como um todo, além de coisas pontuais. Apesar disso, o Caetano falava também desse interesse de voltar a esse original, enfim, para ver como que poderia usar isso de alguma maneira. Eu acho que ele faz de uma maneira muito inteligente. Ele não briga com a obra, quer dizer, ele não quer impor nada, né, ao Wagner, mas eu acho que os elementos que ele traz do Heine são elementos muito específicos que acabam, na verdade, ajudando a contar a história do Wagner, acabam ressignificando alguns aspectos da história e amplificando mesmo, né, o potencial cênico da história. Então, eu acho que é muito, muito legal a maneira como ele faz isso. E visualmente, também o efeito é muito bonito, né? Plasticamente... Aquela nave dos contatos imediatos do terceiro grau que desce, que é o navio do Dallands, né? Eu ouvi isso na minha cabeça quando desceu. Aliás, do Dallands não, o navio do Hollander, né? Teve, não sei pra vocês, pra mim o impacto daquilo com os canhões de luz foi fortíssimo. Mas uma coisa que eu até comentei com o Nelson ali, até pela né, ascendência do Caetano, né, com um trabalho de iluminador, né, que está aí muito forte na carreira dele, né, a gente meio que sempre espera o Caetano fazer uma coisa bacana na luz. Mas no fim das contas eu gostei muito das soluções dele, também além das coisas da luz, as soluções do simples. Então, por exemplo, uma coisa que você até destacou também, vocês destacaram na resenha de vocês, o Nelson também, essa coisa das teias do segundo ato, então, que é um elemento cênico muito simples. São fios que saem de uma tela e que se juntam depois na personagem e que depois envolve todos os homens e que é uma coisa que tecnologia zero no fim das contas, mas que o Caetano soube aí do trocadilho amarrar muito bem essas teias ali. Então é bacana porque ele também não se limitou, né, a só usar a tecnologia, né, como até lembrando lá em Manaus quando ele fez o Lady Macbeth que usou telão, tal, não sei o quê. Então perceber quando a tecnologia entra num momento também correto na história, assim, né? E a integração dos elementos todos da montagem, pegando essa coisa dos fios, o figurino da Senta e do holandês também trazem, principalmente no último ato que você percebe no figurino dele, principalmente no dela antes, mas no dele, no último ato você percebe que ele também, a roupa dele tem esse padrão de fios, que é uma coisa que une ele a ela, né, e permite também ele trabalhar justamente esse jogo de espelhos entre os dois personagens, que é muito importante também. Figurinos de Helena Toscano. Eu até tenho uma coisa que me passou pela cabeça, isso a gente não conversou ainda, não sei se vocês concordam, se o Nelson quer comentar. Me parece que nessa encenação a gente teve talvez um jogo de compromisso entre o que o festival quer, o que o Caetano quer, e se achou no meio do caminho.
Porque o Caetano, a gente já viu muita coisa dele, que a imaginação dele é muito fértil, ele pode partir pro delírio, que eu não acho negativo. Mas lá em Belém, me parece que sempre tem uma preocupação, inclusive porque normalmente são primeiras encenações, quer dizer, aqui no caso não é nem a primeira encenação do navio, o primeiro Wagner da história, de fazer uma montagem que sempre dialogue de maneira, às vezes, mais clara com o original, que mais do que ser uma releitura, que conte a história, que os personagens não estejam muito distantes do que está dito ali no libreto. Aqui, não sei se vocês acham, mas me parece que teve uma solução de compromisso. O Caetano trouxe a linguagem visual atualizada dele, os recursos que ele usa de maneira interessante, mas não resolveu não partir para uma grande viagem como aquela, por exemplo, que a gente viu que não era dele, aquele navio fantasma que a gente viu em Manaus, que o Wagner era um pretexto para toda uma outra releitura, uma outra camada botada por cima da obra. E ao mesmo tempo, né, mostra uma independência do Caetano, do mentor dele, o Gerard Thomas, né, que também trabalha com encenação de ópera, que vai para um outro caminho, mais talvez para o lado do de teatro, né, e não necessariamente o Caetano está seguindo uma trilha como um epígono do Gerard nesse sentido. Não, bom, eu também adorei. Eu acho que foi muito legal. No Caetano, eu sempre tenho essa impressão, e aqui talvez mais ainda, que ele tem tantas ideias que a dificuldade dele é conseguir selecionar aquilo que ele vai usar. Isso eu achei brilhante, né? Acho que você matou a poética do Caetano aí, cara. E especialmente aqui nessa ópera, teve muitas soluções muito bacanas. Essa que vocês falaram da tela, do segundo ato, das mulheres tecendo os fios, é a primeira vez que eu vejo isso, porque sempre aparecem aquelas cadeiras de fiação lá do século XIX. E essa referência daquela cadeira de fiação é uma referência muito datada do século XIX. E fazer isso de um jeito legal, moderno, que não perca a narrativa do enredo da ópera. E não deixa de ser fio também, né? Não deixa de ser fio, é muito bacana. Né? Muito integrada à área da cena também, dramaturgicamente, muito integrada ao que estava acontecendo. Aliás, como direção de atores, sem você falar da plástica, mas como direção de atores, eu achei que estava magnífico também. Também, muito legal. Não foi primoroso, o trabalho foi primoroso mesmo, então eu também acho. Ouvi dizer que o lado esquerdo manda, o direito desobedece. Que a cabeça gira igual ciranda, até que um dia se esquece. Quanto mais eu penso, mais me confundo, mais me sinto menos capaz de explicar como é que são as coisas deste mundo. Eu penso demais, muito mais. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Só voltando mais essa questão da parte musical. Leonardo Martinelli. Como diz o Irineu, ninguém liga dá o clique no podcast pra gente ficar ouvindo a gente falar bem das pessoas, tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, então, acho que quando a gente estabelece esse lado mais crítico, tal, mais crítico, né, é importante explicar o porquê. Então, retomando essa questão da orquestra, né, então, o que eu acho que foi a questão? Não só uma questão de expectativa frustrada, né? Mas acho que essa questão do acabamento, né, como vocês mesmo colocaram aqui, né, a questão de ataque, né, de passagens aqui a colar solistas que surgem, aí você percebe que o pessoal não está seguro. Vamos fazer aqui um parênteses, olha, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, direção da Escola de Regência Maestro Miguel Campos Neto, e pelas informações que a gente obteve lá, até com o músico da orquestra, ele dizendo que tinha muito pouco músico convidado nessa resta. Diferentemente do ano passado que tinha muito reforço. No Salomé, que tinha muita gente que veio para reforçar a orquestra, eles nos falaram lá que tinha pouca gente. Então hoje foi a orquestra como ela é, então. Talvez isso tenha sido uma das explicações. Né? Agora, por um lado, acho que o rendimento, até tem uma questão talvez de concepção, de pouca nuance, de uma coisa muito... Né, em geral, uma coisa muito ansiosa, um plano dinâmico que estava muito do médio para o alto, então, sem explorar muito o contraste e tal. Independente disso, eu acho que o resultado musical, assim, não vou fazer adivinhologia, né, mas pudesse ter sido outro se tivesse feito o intervalo entre o primeiro e o segundo ato. Eu acho que aí é pegar um pique que a orquestra, eventualmente o elenco vocal... Não estava. E até o público também. Ficou bastante cansativo do que a gente percebeu até do público. Isso foi dito? Você disse na sua resenha? O Nelson disse na resenha. Bom, eu vi em Berlim um Hollander sem intervalo
mas era uma orquestra que está acostumada a cantar, era Simon Wistes, era o Telemann regendo, quer dizer, era toda uma circunstância, estava todo mundo habituado com o negócio. Concordo com vocês, o Wagner não pôs o intervalo à toa e talvez... Tudo bem, eles tiveram, acho que, uma preocupação legítima de não tornar o espetáculo muito longo. Mas eu acho que a PT caiu um pouco por causa disso. E aí, já que nós estamos críticos, eu não poderei me furtar. Normalmente eu falo dessas coisas. Mas eu padeci muito com o coro. Eu padeci muito com o coro. Nessa ópera, o coro é um personagem importante. Em Wagner, a orquestra sempre é o narrador, é a voz do compositor. A gente pega lá o terceiro ato, né, que, enfim, né, é o grande momento do coro, tal, não sei o quê, e aí onde você precisaria de um coro masculino com mais nuance, até para diferenciar o que é marinheiro, o que é fantasma. Mas não eu queria falar uma coubesse. coisa boa ainda, né? Que é o nosso amigo Rodrigo Esteves. Vamos começar a entrar na análise técnico-tática. Já que a ópera se chama Der Flieger de Holländer, né? O Holländer, não é que o Rodrigo fez o papel do navio, a gente diz que é o personagem título, porque em alemão é o holandês errante ou o holandês voador. Então quem fez o papel não do navio, mas do holandês, foi o Rodrigo. Mandaram explicar tudo, a chefia mandou explicar tudo, nós estamos explicando. Aí, Überboss, por favor, Überboss não pode dizer. Überboss é o Nelson Rubens Kunze, por favor, o desempenho de Rodrigo Esteves. Bom, eu achei muito bom. Eu acho que o Rodrigo Esteves foi o melhor do elenco, né? Esteves bom? Ele tem... Bom, a gente conhece ele, mas eu tinha uma certa apreensão de ouvir ele fazendo uma ópera de Wagner. Porque ele não é o baixo barítono wagneriano, né? Quer dizer... Não sei, nem sei dizer isso. Mas eu acho que ele foi muito bem. Ele tem uma voz linda e ele soube construir um personagem muito legal. Eu acho que foi o grande destaque da noite para mim. Na minha resta, que foi outra, no primeiro e segundo ato, às vezes eu não ouvia ele o tempo todo. Não sei se eu estava grudado na orquestra, mas aí não ouvi o tempo todo. Mas de qualquer maneira você via que era uma coisa muito, muito sólida, muito resolvida. E como você disse, quer dizer, uma caracterização do personagem, não só do ponto de vista cênico, mas até do ponto de vista vocal. Assim. De novo, o Rodrigo mandou na rede. Bom, temos aí, então, outros destaques, né? Então, se o protagonista é o Rodrigo Esteves, temos aí também Tatilene como Senta. Pois é. Assim, vamos dar primeiro o bastidor. Quando foi idealizada essa montagem, quem deveria cantar esse papel era a grande estrela local, Adriane Queiroz. Isso foi pensado para ela. Aí teve esse conflito de data, no fim, o dia 21, a estreia do navio, era a resta dela aqui em São Paulo com o Dom Giovanni. E no ano passado, a Tatilene foi uma doppione da Salomé, e parece que foi uma doppione muito solista, disponível da produção, etc. E então inventou-se de colocar a Tati para cantar esse papel, que foi uma decisão absolutamente equivocada. Assim. Me parece que a vocalidade dela com a vocalidade do personagem não encaixa. A emissão era muito desigual. Assim, potência ela tem. Mas não talvez quase até na proporção inversa do controle. Assim. Eu via que tinha horas que tinha que pôr vibrato, porque estava forçando. Talvez seja um problema de inadequação ao tipo vocal. E aí todos os outros problemas que tiveram junto, que não eram poucos, se deviam a isso. Era uma pena porque você vê que cenicamente ela é muito crível no papel, muito solista, fazia tudo o que precisava, mas eu acho que na ópera o que tem que acontecer é que quando abrir a boca tem que vir a voz, tem que ver a música que o Wagner escreveu e vinha a música, às vezes, de gente de autores posteriores a Wagner, mas não exatamente a dele. Tá dito. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Denis Sedov, o russo, o baixo como Daland. Eu acho que tem um vozeirão também. O que me incomodou um pouco aí é que, sem querer ser muito pedante nessa história, é que ele tinha uma pronúncia do alemão péssima. E, enfim, eu entendo o alemão cantado dessas óperas de Wagner, que as óperas que eu conheço melhor, e ali eu tinha dificuldade de conseguir lembrar o que o personagem está cantando. Né? Isso me incomodou um pouco. Mas, enfim, isso é um detalhe, digamos. E, no geral, acho que ele tem um vozeirão. Eu não achei nada espetacular, assim. Eu não achei que foi... Acho que funcionou.
funcionou, só isso eu diria, sabe? Isso que você criticou no Sedov, eu acho que é o que eu queria elogiar no Ricardo Tamura, tenor. Que, entre outras coisas, eu achei a dicção dele claríssima, daria para eu anotar o alemão cantado dele. Mas ele cantou super bem, né? Eu Então, gostei mais do Ricardo do que, assim, como no personagem, apesar de que o papel dele é muito menor, né? Mas... Não é nem tão menor, eu acho um dos papéis mais ingratos que tem esse Eric do Hollander. Um papel de tenor meio apagado, antipático, meio coxinha. A gente via até o figurino dele, era claramente ridicularizando, né? E de que país esse tenor é ele, não? É brasileiro, é uruguai, paraguai, o que Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo do Congado. Ricardo Tamura é Brasil! Brasil! O João, você também falou bem dele na crítica, né? Não, eu gostei muito. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu não conhecia. Então, falam que é a primeira vez que ele cantou profissionalmente aqui no Brasil, né? Pelo menos o Ele festival parece que vendeu mora nos esse- Estados Unidos, É. né? Tá radicado em Washington, se não me engano. Isso, mora nos States. Aliás, falando de primeira, para todos os envolvidos era a primeira no Navio Fantasma. Ninguém tinha a experiência de direção de cena, a regência passando pelos cantores. Eu acho que é um cara para se ter em mente aí para muito mais coisa aqui em São Paulo. Um tenor desse registro a gente não tem. E é gozado, porque ele é um tenor um pouquinho mais encorpado, mas ele tem o timbre claro também, né? Sim, sim. Isso aqui é muito sedutor no cara, né? O timbre dele não é... Ele aguenta essa escrita mais pesada, mas não é um timbre muito abaritonado, né? Tem aquele ourinho que faz a sedução da voz do tenor. Ou seja, Leonardo Martinelli. Você... Eu quero ver alguém se queixar depois. Você que falou tanto da orquestra, Miguel Campos Neto, regente. O Miguel, vendo ele lá do fosso ali, de onde a gente pegou um lugar um pouco mais de visão, tá lá, ele tá com o gesto na mão, ele tá com a música na mão, não é essa a questão. Né? A questão é o que a orquestra de fato, efetivamente, consegue responder com aquele conjunto de músicos, com aquela partitura. Né? Uma coisa que a gente até se perguntou, não sei como é que levantou essa bola lá, né? Até que ponto também essa boa impressão que a gente teve do Strauss no ano passado, de Salomé, até porque ali o Strauss está flertando com uma linguagem atonal, que é muito fácil também, mais fácil essas miudezas de detalhes passarem desapercebidos, que numa partitura, né, tonal, relativamente tradicional do Wagner, né, a gente pega com muito mais precisão. Também eu acho que eles tiveram talvez pouco tempo de ensaio para fazer para levantar essa partitura também, porque se a gente pensar que o Trovatore acabou no finalzinho de agosto, as últimas peças, se não me engano, foi 28 ou 29 de agosto, não sei. Última resta dia 30 de agosto. Não, 1º de setembro. Quer dizer, essa orquestra ela teve a estreia do 3 semanas, 20, né? ela teve 3 semanas para preparar essa partitura. E não é uma orquestra, talvez, que esteja acostumada a lidar com esse repertório. E por mais que tenha se preparado antes do início do festival, ela encarou um Trovatore que exigiu um tempo de ensaio, exigiu uma preparação também, que, enfim, o verbo também não é fácil, né? E de repente aí voltar ao Wagner, talvez isso também tenha atrapalhado um pouco a orquestra. Porque no Trovatore... Então, João Luiz Sampaio estava em Belém do Pará. O que é que só você viu no Trovatore? Que dia você assistiu? Pega o programa. Eu vi o Trovatore, foi na última resta, dia 1º de setembro. E a impressão que eu tive no Trovatore é bastante oposta do que a gente está falando aqui do navio, do ponto de vista da orquestra. A orquestra estava muito bem. O acabamento da orquestra, essa questão que a gente falou do acabamento, estava excelente. Quem regeu essa orquestra? Quem regeu foi o maestro Silvio Viegas. Que conhece bem esse repertório. Conhece bem esse repertório. Já fez o Trovatore. Fez o Trovatore no Rio, no Municipal do Rio. Na época eu não gostei da leitura dele. Na verdade, a de orquestra tinha muitos problemas. E em Belém, pela primeira vez, eu gostei muito do trabalho do Viegas. Fazendo música assim, com muita fluência, teatro puro, uma sintonia com os cantores, que era uma coisa, realmente foi um negócio muito legal de ver. A regência dele, e a orquestra respondendo, e tudo no lugar, e tudo muito bem acabado, tudo muito bem resolvido. Então foi uma outra orquestra, claro, são partituras diferentes, que exigem coisas diferentes da orquestra. Aliás, parece que quase tudo foi na chave contrária, né? Porque eu recebi umas mensagens de Belém dizendo que visualmente a encenação do Trovatore parecia o Teatro São Pedro de São Paulo em seus momentos mais inglórios. Acho que a encenação do Trovatore
Realmente, eu acho que ela deixou a desejar. De quem essa encenação? A encenação, vamos lá. A direção cênica foi do Mauro Vrona, que é o diretor artístico do festival. Os cenários de Pietro Lenzini, figurino de Helena Toscano, iluminação do Wagner Antônio, etc. etc. Os cenários, a concepção visual do Trovatore, eu achei realmente muito problemática. Ela era muito monótona, ela tinha detalhes, eram cenários que evocavam uma coisa naturalista, assim, uma reprodução fiel, né, aos cenários originais, mas sem, obviamente, a qualidade, né? Então ficava parecendo uma coisa no meio do caminho, tentamos fazer e não deu certo. Até houve uma ideia de utilizar elementos da arquitetura de Belém que remontavam de alguma forma a essa arquitetura da época em que se passa a ópera, mas isso, a ideia talvez pudesse até ser interessante, mas a realização era muito, muito ruim. Acho que o que salvou o espetáculo cenicamente é que a direção de atores era muito boa. E os atores em si? Então, João Luiz Sampaio, quem foi esse elenco que parece que foi muito bom o elenco do Trovatore? Muito bom. Parece que foi tudo nível A, né? O tenor, o Manrico, foi o Walter Fracaro. Cantou os dós? Cantou todos os dós. Na tonalidade. Na todos tonalidade, os dós que o Verdi não escreveu. Que o Verdi não escreveu, na tonalidade. E o que é muito impressionante, para ser chato com a interpretação dele, é tudo muito parecido. Ele não tem muita nuance interpretativa. Então é tudo muito colorido, né? Mas enfim, é para ser chato, porque ele carrega o papel muito, muito bem. É que perto dele a gente tinha Eliane Coelho fazendo a Leonora. E aí? Principalmente, olha o que eu estou dizendo, principalmente perante a Eliane, a Denise de Freitas fazendo a Azucena, que aí era um outro nível interpretativo. Vou dizer que as duas pareciam que estavam disputando, mas é claro que não disputando no sentido de... Mas no bom sentido? No bom sentido, porque são vozes muito diferentes. Né? Talvez a voz dele até se encaixe melhor ao papel do que a da Denise se encaixe a Azucena, mas dentro das características de cada uma, assim, a cada aparição era deslumbrante. Pô, bacana. Então, o cuidado com as palavras, que é uma coisa que a gente já cansou de ver na Eliane, as frases, mas a Denise também, assim, toda a clareza da interpretação dela, e muito intensa, né? Então, assim, de você realmente arrepiar, você sair arrepiado e ouvindo uma música, uma interpretação que você já está cansado de ouvir, tem 300 gravações, então realmente foi algo muito, muito marcante. Eu acho que as duas mulheres foram as figuras principais da ópera. O Rodolfo Giuliani foi correto, como o Conde de Luna, e o Sábio Sperandio também, como o Ferrando, também, enfim, correto, assim, não foi um dos grandes papéis do Sábio, eu acho não. Mas no todo, acho que foi um espetáculo musicalmente muito redondo, muito bem feito. Eu não lembro de ter visto outro Trovatore aqui no Brasil tão bem realizado musicalmente como esse. E cenicamente, eu acho que realmente o que salva é a direção de atores, que cria uma movimentação inteligente no palco e tudo mais. Porque então você vai ter esse paradigma na cabeça, porque ano que vem a temporada do Municipal de São Paulo começa com um Trovatore. Mas o assunto hoje é Belém. O destaque do Trovatore deve voltar a Belém no ano que vem. Um dos destaques. Né? Bacana que o Festival de Ópera do Teatro da Paz está perdendo a vergonha no melhor sentido. Ele está ambicioso, ele está ousado, ele está querendo poder e tem podido. No ano que vem, um dos títulos é o Otelo de Verdi. Devemos ter no papel título, pintando o rosto, o Walter Fracaro. Opa. E como Iago, devemos ter o Rodrigo Esteves. A Desdemona ainda está em negociações, talvez seja essa mina que vai cantar a Jupira no Municipal, quando for pro lado do papo de música, talvez já tenha essa consolinha aí. Vai haver uma audição, com relação a ela ainda há dúvidas. Isso já é oficial. Há uma vontade, outra coisa que parece que vai rolar é Blue Monday, de George Gershwin, tá? Opereta, dividindo o programa com uma versão coreografada de Rhapsody in Blue. E quem também, muito possivelmente, volta a Belém, uma montagem que ainda não está confirmada, mas que está na marca do pênalti, é Caetano Vilela para dirigir Mefistófeles de Arrigo Boito.
Aí o resto do cast não há ainda confirmação nenhuma. Talvez o Denis Sedov seja o Mephistófeles, mas talvez não. Mas esses seriam os títulos de um festival que, portanto, está botando as manguinhas de fora no melhor dos sentidos. O que a gente já pôde ver esse ano também, né? O festival fez 3 títulos, né? Elixir do Amor, o Trovatore e o Navio Fantasma. Uma programação que eu achei muito bem escolhida, né? Também acho. Eles pensaram em tudo, né? Tinha o Elixir que o Chuvil, para dar destaque para as 2 estrelas locais, que passavam um vídeo deles, venham comprar DVD da gente aqui no Teatro da Paz, o Atala, Ayan e a Karen Monarca. Depois Wagner e Verdi ano dos 2, um de cada um, né? Com elencos bacanas. Com elencos bacanas e ideias originais. E também, digamos, com uma proposta de valorizar tanto técnicos quanto staff artístico do Pará e do Brasil, né? Quer dizer, eles têm muito isso. No programa está escrito em diversos lugares lá, que tem essa preocupação de fomento da música no Pará e apoio e desenvolvimento dos valores nacionais. Quer dizer, é bacana também, né? Eu até escrevo no texto do site Concerto que eventuais problemas que a gente possa identificar aqui, como a gente identifica mesmo no Navio Fantasma, em parte talvez venha um pouco por aí, mas é um preço que se paga e se paga com muito prazer, digamos, né? Até porque, no geral, você tem um resultado artístico que eu julgo muito bom. Então, e você tem, digamos, também uma coisa importante, pelo menos em todas as montagens que eu vi em Belém, dessa nova fase, aí, desses últimos 3 anos, você tem digamos, uma vontade, uma ambição de qualidade muito presente. Os caras tentam fazer o melhor possível. Isso é muito legal. Eu acho que isso aí, em termos de filosofia de trabalho, é uma coisa muito importante, né? Belém subiu o nível, então a gente se dá o direito de subir o nível da cobrança. De qualquer forma, lá já está legal o suficiente para a gente ficar ansioso para poder voltar na próxima edição. Oh, tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Realização Revista Concerto Clássicos Editorial.